Deus é que seja louvado. Da Torre de Vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de volta para a voz digital. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Deus se comprazeu dos líderes religiosos, que são supostos pastores, e levantou no século XXI, terceiro milênio, uma atalaia para falar com os supostos pastores e mostrar que não existe diferença do purgatório da Igreja Católica Romana para o dízimo em dinheiro mensalmente cobrado pelos supostos pastores hoje no século XX do terceiro milênio. Na graça do Filho de Deus não existe purgatório e nem dízimo. Duas maldições que tem nas igrejas supostamente evangélicas hoje no século XXI. Primeira maldição, um suposto pastor. Segunda maldição, o dízimo obrigatório para não roubarem a Deus. Não tem uma mentira maior que sai da boca dos supostos pastores que a palavra dar dízimo para não roubar a Deus. Quem pode roubar a Deus? Deus precisa de dinheiro lá nos céus. Deus tem banco nos céus. Se Deus tem banco nos céus, qual é o nome do seu banco? Ou o nome do banco de Deus nos céus? Ninguém pode roubar a Deus. Vamos fazer algumas diferenças, ou mostrar algumas diferenças umas das outras, ou seja, a diferença do dízimo para o purgatório da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana prega que não entra no reino de Deus sem antes passar pelo purgatório. 99% das igrejas supostamente evangélicas pregam que sem o pagamento do dízimo ninguém entra no reino de Deus. Então, qual é a diferença de mais de 90% das igrejas supostamente evangélicas para a Igreja Católica Romana? Se a Igreja Católica Romana prega o purgatório, as igrejas supostamente evangélicas pregam o dízimo. O purgatório e o dízimo são meios das almas purificarem os seus pecados para entrar no reino de Deus. Neste caso, para a Igreja Católica Romana e para as igrejas supostamente evangélicas, o sacrifício do Filho de Deus na dura cruz do Calvário foi em vão. Qual é o valor que tem a graça do Filho de Deus a graça do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, para a Igreja Católica Romana e para as igrejas supostamente evangélicas? É como disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. Será que nós podemos convencer um católico romano e um suposto evangélico que eles estão com a operação do erro? A Igreja Católica Romana afirma que quem purifica as almas dos humanos é o purgatório. Os supostos evangélicos afirmam que quem não pagar o dízimo fielmente para Deus não pode entrar no reino de Deus, porque quem não paga os dízimos fielmente está roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não pode entrar no reino de Deus. E com esta maldita doutrina, mais de 90% das igrejas supostamente evangélicas fazem prosélitos para seguirem os seus erros aqui na terra. Tudo que envolve o dinheiro aqui na terra é prejudicial para a saúde espiritual. A origem do dízimo em dinheiro, inventada pelos supostos pastores, é um grande erro. A origem do purgatório, inventada pela Igreja Católica Romana, foi para arrecadar dinheiro. O dízimo inventado pelos supostos evangélicos foi para arrecadar dinheiro também. Então, por isso, não há nenhuma diferença entre a Igreja Católica Romana para as igrejas supostamente evangélicas hoje no século XXI. Tanto a Igreja Católica Romana como as igrejas supostamente evangélicas são todas avarentas pelo dinheiro. Amam mais o dinheiro do que as almas que custam um preço tão alto para nosso divino pastor, Jesus Cristo. Tudo é possível neste mundo, mas tem duas coisas difíceis de acontecer neste mundo hoje no século XXI, terceiro milênio. Primeiro, é muito difícil o Papa se converter da idolatria e os supostos evangélicos se converter e abandonarem a lei do dízimo para abraçarem a verdadeira graça do Filho de Deus. A Igreja Católica Romana criou
as indulgências para arrecadarem dinheiro para a igreja. Os supostos evangélicos criaram dízimos mensalmente em dinheiro para arrecadar dinheiro para as suas igrejas, supostamente evangélicas. Quando as escrituras são interpretadas pelo Espírito de Cristo, elas se tornam uma fonte de salvação, mas quando interpretada pela carne e na vontade humana, elas se tornam uma fonte de perdição. De onde o católico romano tirou o purgatório das escrituras? De onde os supostos evangélicos tiraram o dízimo em dinheiro das escrituras? Os supostos pastores pregam para os seus fiéis que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles abrem a Bíblia em qualquer lugar, ou seja, em Malaquias 3:10, só se apegam a este versículo de Malaquias 3:10 para enganarem os seus fiéis, que se não pagarem fielmente os dízimos para Deus, são ladrões, porque estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não pode entrar no reino de Deus. Então, a partir desta lavagem cerebral que os supostos pastores fazem na mente dos seus fiéis, eles pagam fielmente os dízimos para não roubarem a Deus. Então, é muito difícil um católico romano se converter, que não existe purgatório, e muito difícil um suposto pastor evangélico se converter, que a graça que na graça do Filho de Deus não existe mais a cobrança do dízimo. Então, qual é a diferença dos católicos romanos para os supostos evangélicos do século XXI? Trazer o dízimo da lei, da velha aliança para a graça do Filho de Deus é uma profanação ao santo sacrifício do Filho de Deus que ele fez na dura cruz do Calvário. Na graça do Filho de Deus não existe purgatório e nem dízimo. Se é que as igrejas supostamente evangélicas querem viver nas práticas da lei da velha aliança, eles têm que cobrar os dízimos dos seus fiéis, como ensinava a lei da velha aliança, como era o dízimo na lei da velha aliança. Era em dinheiro mensalmente? Não, o dízimo da lei era em cereais e mantimento para a alimentação deles, não em dinheiro mensalmente. Se as supostas igrejas evangélicas querem cobrar os dízimos dos seus fiéis, não cobrem em dinheiro mensalmente, cobrem em mantimentos, para que haja abundância de fartura nos depósitos das vossas igrejas, que supostamente dizem que são evangélicas, para que não haja nenhum necessitado nas vossas igrejas, supostamente evangélicas, como era na lei. Tudo que as 11 tribos de Israel traziam anualmente para o sustento da casa de Deus era bem distribuído para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Não havia nenhum necessitado no meio deles, porque todos tinham direito à participação dos dízimos que se trazia para os depósitos do templo em Jerusalém. Aonde se encontra os depósitos nas igrejas supostamente evangélicas hoje no século XXI do terceiro milênio, para se guardar os dízimos que mensalmente é recolhidos dos seus fiéis? Já que os supostos pastores evangélicos cobram os dízimos mensalmente dos seus fiéis em dinheiro, era para existir uma conta bancária em nome da suposta igreja evangélica, para depositar os dízimos e ofertas dos seus fiéis, para que os supostos pastores distribuíssem os dízimos e as ofertas com os necessitados das igrejas. E não era para haver nenhum necessitado nas igrejas supostamente evangélicas hoje no século XXI. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se os dízimos que os fiéis devolvem para as igrejas supostamente evangélicas fosse administrado honestamente pelos supostos pastores, não havia nenhum necessitado nas supostas igrejas evangélicas hoje no século XXI. Todos tinham tudo em abundância, como tem com abundância os supostos pastores hoje no século XXI. Ou será que os supostos pastores não têm tudo em abundância? Eles passam necessidades, como passa muito dos seus fiéis. Tem muitos fiéis que são ensinados pelos seus supostos pastores que eles podem ficar devendo ao mercantil, à farmácia, ou ao frigorífico, ou a quem quer que seja, mas não pode deixar de pagar os dízimos e as ofertas, que é para Deus.
se eu perguntasse para os supostos pastores mentirosos, mentiroso vai entrar no reino de Deus? Qual seria a resposta dos supostos pastores para mim? Eles diziam, não vai entrar no reino de Deus, os mentirosos, porque está escrito em Apocalipse 21, 8 e 27. Apocalipse 22, 15. O suposto pastor me respondeu que está escrito nas escrituras que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então, me responda uma coisa. Quando você ensina para os seus fiéis que os dízimos é para Deus, você não está mentindo para os seus fiéis? Aonde você aprendeu isso com base e em quem e aonde? Que os dízimos é para Deus. Aonde Deus tem alguma participação dos dízimos que se arrecadam nas supostas igrejas evangélicas hoje do século XXI? Você está mentindo para os seus fiéis. Está enganando os seus fiéis, dizendo que os dízimos é para Deus. Supostos pastores, parem de enganar os vossos fiéis. Parem de mentir para os vossos fiéis. Falem a verdade para os vossos fiéis sobre os dízimos que vocês arrecadam. Diga para os vossos fiéis que os dízimos é para o seu sustento e da sua família. É para a manutenção do prédio aonde vocês se reúnem. Muitas vezes os prédios que eles se reúnem é alugado e tem que pagar um aluguel muito caro. Mas não diga que os dízimos é para Deus, porque você está agindo de má fé para com os seus fiéis, dizendo que os dízimos é para Deus. Isso é tomar o santo nome de Deus em vão. Estes supostos pastores não é nenhuma novidade hoje no século XXI, terceiro milênio. Paulo, Pedro e Judas profetizaram destes falsos pastores e mentirosos, que arrecadam milhões e milhões em dinheiro mensalmente nas suas supostas igrejas evangélicas, dizendo para os seus fiéis que os dízimos é para Deus. E quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. E os seus fiéis, para não roubarem a Deus, pagam rigorosamente os dízimos para não roubarem a Deus. Se vocês que estão ouvindo esta mensagem acreditam nas escrituras como inspiração divina, meditem em 2 Pedro 2, 1 a 19, Judas 1, 3 a 19, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4. Aqui está o retrato ao vivo e a cor dos supostos pastores mentirosos que fazem comércio das almas dos humanos, que custou um preço tão alto para o verdadeiro pastor aqui na terra. Então, amados irmãos e ouvintes, tirem uma conclusão. Qual é a diferença do purgatório da Igreja Católica Romana para o dízimo das igrejas supostamente evangélicas? O purgatório da Igreja Romana é para pagar os pecados. O dízimo das igrejas supostamente evangélicas é para pagar pecados também. Então, qual é a diferença do purgatório para o dízimo? Ai dos fiéis católicos romanos que acreditam no purgatório para purificar os seus pecados. Ai dos supostos evangélicos que acreditam que o dízimo lhe garante a sua salvação e o seu direito de entrar no reino de Deus. Os supostos pastores pregam muito sobre seita e heresia. Não sabe estes supostos pastores que seita e heresia é qualquer uma igreja que não tiver a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. É seita e heresia. Será que a doutrina do dízimo não faz parte de uma seita e de uma heresia na nova aliança? Ninguém tenha dúvida, todas as igrejas supostamente evangélicas que tiver a doutrina do dízimo é uma seita e uma heresia, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Por quê? Não tem uma heresia maior pregada pelos supostos pastores hoje no século XXI de que a doutrina do dízimo. Todas as igrejas supostamente evangélicas que tiver a doutrina do dízimo é uma seita e uma heresia. E os seus líderes são uns hereges. Quem prega a verdade não é um herege. Um herege é o que se omite de pregar a verdade para os seus fiéis. E não tem hoje no século XXI uns homens para omitir mais a verdade para os seus fiéis do que os supostos pastores. A menina do olho das igrejas supostamente evangélicas é o dízimo. Quem mexer no dízimo destas igrejas supostamente evangélicas está mexendo ou enfiando o dedo na menina do olho das suas igrejas. E ai de quem tocar na menina do olho das igrejas supostamente evangélicas. Quer ser chamado herege, seitários e inimigo pelos supostos pastores? Toque com o dedo na menina do olho da sua igreja.
que é o dízimo, para uma igreja ter certeza que ela não é uma seita, uma heresia, e nem prega heresia para os seus fiéis, ela tem que ter a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos. Todas as igrejas da face da terra, todas sem exceção, que não tiver a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, são todas seitas e heresias, e pregam heresias de perdição para os seus fiéis. O que vem a ser heresias para os supostos pastores hoje no século XXI? Eles estudam tantos, mas não chegaram ao conhecimento da verdade. O que vem a ser heresias hoje no século XXI. Paulo nos mostra estes homens supostamente pastores hoje no século XXI, no terceiro milênio, em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aprendem sempre sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade, porque não temos homens para estudarem mais as escrituras de que estes homens supostamente pastores. Eles conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas a Bíblia só tem valor teoricamente, na prática não tem nenhum valor. O que estes homens supostamente pastores ainda aproveitam da Bíblia é o livro de Malaquias, o capítulo 3, o versículo 10. Para os homens supostamente pastores, quem desprezar o versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias não tem perdão, está condenado ao fogo do inferno. Porque para os homens supostamente pastores, a porta dos céus é o versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias. Sem este versículo, ninguém entra no reino de Deus. Só quem não obedece a este versículo de Malaquias 3,10 são os ladrões e roubadores. Veja quem são os ladrões e roubadores para os homens supostamente pastores. São todos que não forem fiéis nos dízimos aqui na terra. Será que estes homens supostamente pastores têm alguma base com as palavras do Salvador Jesus Cristo e dos seus apóstolos para ensinar para os seus fiéis que quem não for fiel nos dízimos são ladrões e salteadores? Os ladrões e roubadores de Deus são os homens que são supostamente pastores, porque eles recebem os dízimos dos seus fiéis dizendo que é para Deus e não repassam esses dízimos para Deus. Se eu lhe entregar uma coisa e disser, entregue isso aqui para fulano de tal, e aí você fica para você e não entrega para a pessoa que eu lhe mandei entregar, você é ladrão e roubador. Você roubou o que não era seu, era para entregar a pessoa indicada. E quem era a pessoa indicada? Era o fulano de tal, e você não entregou ao fulano de tal. O mesmo está fazendo os homens supostamente pastores. Recebem os dízimos dos seus fiéis para entregar para Deus e não entregam os dízimos para Deus e ficam para eles próprios. Então, neste caso, quem é ladrão e roubador de Deus? Quem são os hereges? Quem são os sectários? Quem estão se passando por verdade ou por verdadeiro hoje no século XXI? Quem está fazendo a diferença dos praticantes da lei para os praticantes da graça do Filho de Deus? Será que os supostos pastores estão fazendo a diferença da lei para a graça? Os supostos pastores não sabem o que vem a ser a diferença da lei para a graça. Para os supostos pastores, a lei e a graça é uma coisa só. Para eles, não existe lei e graça. Só quem pode fazer a diferença da lei para a graça é os que têm o Espírito de Cristo. Como um suposto pastor pode fazer diferença da lei para a graça se ele não tem o Espírito de Cristo? Somente o Espírito de Cristo pode fazer a diferença da lei para a graça. Somente o Espírito de Cristo sabe fazer a diferença o que vem a ser seita e heresia. Será que os supostos pastores sabem fazer diferença do que é verdadeiro e do que é falso? Será que uma igreja liderada por um suposto pastor que cobra os dízimos dos seus fiéis, ele sabe separar a lei da graça de Cristo? Ele sabe explicar para os seus fiéis o que é uma seita e uma heresia hoje no século XXI? Finalmente, o que é uma seita para os supostos pastores hoje no século XXI? Será que uma igreja que usa a doutrina do dízimo não é uma seita? Será que uma igreja que é liderada por um suposto pastor não é uma seita? O Senhor Jesus Cristo dá a resposta correta. Se uma igreja que é liderada por um suposto pastor não é uma seita e uma heresia.
Vejamos o que o próprio Jesus Cristo disse em João 10 e 10 a 16. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Como foi que o Senhor Jesus Cristo chamou os supostos pastores dos fariseus? Chamou de ladrões e salteadores e mercenários. Qual é um suposto pastor que já parou para meditar quem são os ladrões e salteadores e mercenários? Que o Senhor Jesus Cristo falou em João 10, 1 a 16. Nem os discípulos entenderam o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre quem eram os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo. Os ladrões e salteadores que vieram antes do Senhor Jesus Cristo foram aqueles supostos pastores do tempo do profeta Ezequiel, Isaías, Jeremias e Zacarias. Deus aprovava aqueles supostos pastores do tempo dos profetas. Deus nunca aprovou estes supostos pastores de nenhuma época. Veio o Filho de Deus, também não aprovou estes supostos pastores na sua época. Os ladrões e salteadores a quem o Senhor Jesus Cristo estava se referindo eram os supostos pastores dos fariseus. Os supostos pastores do século XXI têm uma mente tão cauterizada que eles não sabem quem são os ladrões e salteadores hoje no século XXI. Quando um suposto pastor faz uma leitura em João 10 e 10, eles atribuem ao diabo, dizendo que ele era ladrão e salteador. Mas quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre o ladrão e o salteador, não está se referindo ao diabo como ladrão e salteador, estava se referindo aos supostos pastores dos fariseus. Todo pregador, quando vai pregar uma palavra para os seus ouvintes, ele tem por costume abrir as escrituras. O Senhor Jesus Cristo não era diferente quando ele ia pregar uma mensagem para os seus ouvintes. Ele usava as escrituras. Podemos até dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando pregou o capítulo 10, versículo 1 a 16 do Evangelho de João, ele tomou como base para a sua mensagem Ezequiel 34, 1 a 31, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Quem era que, no tempo do profeta Ezequiel, matava as ovelhas para comer a carne e se vestir da lã? Eram os supostos pastores, os quais o Senhor Jesus Cristo os chamou de ladrões e salteadores. Faça de conta que os amados irmãos e ouvintes vão ouvir o Senhor Jesus Cristo agora. Meditem em Ezequiel 34, 1 a 31, que diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores de Israel: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não deviam os pastores apacentar as minhas ovelhas? Comeis as gorduras e se vestis da lã, matais as cevadas, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam as minhas ovelhas, e andaram desprezadas ou desgarradas por todos os montes e outeiros, e por todos os altos montes e outeiros. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem os procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que portanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina. As ovelhas vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas,
e farei que os pastores deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não apacentarão mais as minhas ovelhas, se apacentarão a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não sirvam mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrarei as minhas ovelhas de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem de escuridade. Sim, tirarei para de todos os meios dos povos, e as congregarei dos países, e introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'águas, e em todos os lugares da terra, e em bons pastos as apacentarei. Nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão em um bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a magra vigiarei, e apacentarei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre bodes e carneiro. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisais o resto com vossos pés? E as minhas ovelhas hão de comer o que vocês pisaram com os vossos pés, e beber as águas que vocês sujaram com os vossos pés. Por isso, Senhor Deus, assim lhe diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Portanto, com o lado das empurrões, e com as vossas pontas escorniais as fracas, até que seja jogada para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de pasto, ou seja, não servirão mais de presa para os pastores. E julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor para as apacentar. O meu servo Davi, ele apacentará e lhes servirá de pastor. E eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas um pacto de paz, e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto, e dormirão em bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Farei uma bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo. Chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar os canis do seu jugo, e as livrar das mãos dos que serviam delas, pois não mais servirão de presa aos gentios, e saberão, porém, que eu, o Senhor, sou seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel. Diz o Senhor Deus: vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus. Diz o Senhor Deus: quem já ouviu um suposto pastor na sua igreja leu o capítulo 34 de Ezequiel e o capítulo 10 de São João? Veja a hipocrisia dos supostos pastores. Dizem que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Para os supostos pastores, o único profeta que eles aprovam é o profeta Malaquias. Por quê? Por uma falsa interpretação de Malaquias 3,10, os supostos pastores doutrinam seus fiéis com base em Malaquias 3,10, que quem não pagar fielmente os dízimos para Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. É muita heresia pregada por estes falsos pastores, que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus. No tempo do profeta Malaquias, quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, ou eram os que estavam pagando os dízimos para os sacerdotes. Se nós estivéssemos ainda na velha aliança, eu concordaria com os supostos pastores que quem não pagasse os dízimos estaria roubando a Deus nos dízimos. Mas, como Deus fez uma nova aliança com todos os povos da terra,
não só com os povos de Israel, mas com todos os povos da face da terra. E nesta nova aliança, não se faz memória da lei da velha aliança. Na graça do Filho de Deus, é o primeiro sinal de um movimento religioso hoje do século XXI ser um anseio, uma heresia. É cobrar os dízimos da lei da velha aliança, dos seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus nos dízimos. Se o Filho de Deus não pregou este tipo de doutrina com base em Malaquias 3:10, que quem não pagasse os dízimos estaria roubando a Deus, uma doutrina que nem o Senhor Jesus Cristo nem os seus apóstolos não pregaram, podemos considerar uma doutrina de maldição, anátema, pregada por sectários hereges. E os supostos pastores não conhecem o livro de Malaquias, conhecem somente o versículo 10 do capítulo 3 de Malaquias, porque é onde eles encontram uma falsa base para cobrar os dízimos dos seus fiéis. Esta base é falsa, não tem fundamento na nova aliança feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem base na graça do Filho de Deus. Se eu perguntasse a um dos supostos pastores por que o Antigo Testamento termina com a palavra maldição, o Antigo Testamento podia ter terminado com qualquer outra palavra, ou podia ter terminado com palavra de bênção, com palavra de consolação. Mas por que o Antigo Testamento terminou com a palavra maldição? Paulo dá uma resposta positiva porque o Antigo Testamento terminou com a palavra maldição. Veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, 10 a 13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Veja Gálatas 4, 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja Gálatas 2, 19 a 21. Não faço nula a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Qual dos homens na terra que já teve uma revelação deste segredo? Porque o Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Os profetas dizem com convicção que Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, conforme Amós 3:7. Diz Isaías: sou eu quem confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros, conforme Isaías 44:26. O que estava acontecendo no tempo do profeta Ezequiel com os homens supostamente pastores? Como estava a situação daqueles homens supostamente pastores diante de Deus? Deus estava satisfeito com eles? Deus estava aprovando o que os homens supostamente pastores estavam fazendo com as ovelhas de Deus? Porque Deus estava contra aqueles homens supostamente pastores no tempo do profeta Ezequiel? Nos respondam, pastores do século XXI, do terceiro milênio, por que Deus estava contra os homens supostamente pastores no Antigo Testamento? Será que o Deus do Antigo Testamento, ou dos profetas, como era do profeta Ezequiel, não é o mesmo Deus do século XXI, do terceiro milênio? Do Gênesis ao Apocalipse, Deus nunca aprovou homens supostamente pastores no meio do seu povo aqui na terra. O profeta Ezequiel já era um tipo do Filho do Homem. E quem foi que no Novo Testamento foi reconhecido como Filho do Homem? Quem sabe quantas vezes Deus chamou o profeta Ezequiel de Filho do Homem? E quem é este Filho do Homem no Novo Testamento? O próprio Filho de Deus se declara com sua própria boca que ele é o Filho do Homem. De Mateus até o Apocalipse, ou até Atos dos Apóstolos, nós vemos a palavra Filho do Homem 32 vezes. Vemos no livro de Ezequiel aproximadamente a palavra Filho do Homem 89 vezes. Agora nos responda, porque o Senhor Jesus Cristo tomou como base para a sua mensagem de João 10, 1 a 16, Ezequiel 34, 1 a 31.
Porque o Senhor Jesus Cristo era o pastor profetizado por Ezequiel 34, 1 a 31. Porque Deus não fala na boca do seu atalaia que iria suscitar muitos pastores, mas disse: suscitarei um só pastor para apacentar as minhas ovelhas na terra. Veja o capítulo 37 de Ezequiel, versículo 21 a 24. O Senhor Jesus Cristo repete estas mesmas palavras em João 10, 11 a 16. Um só rebanho, um só pastor em toda a face da terra. E não serão duas nações na terra. É um só rebanho e um só pastor. Se você conhece uma igreja na terra que não tem um homem supostamente pastor, pode se agregar nesta igreja sem nenhuma superstição, porque todas as outras igrejas que tem um homem supostamente pastor é uma seita e uma heresia, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Deus prometeu para os profetas, ou seja, pela boca dos seus profetas, ou do profeta Ezequiel, que iria suscitar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas na terra. Deus cumpriu tudo o que o atalaia Ezequiel falou no seu tempo. Deus vela para cumprir a sua palavra na terra. Deus prometeu suscitar na terra um só pastor para assumir o lugar dos supostos pastores que não estavam cuidando das suas ovelhas na terra. Deus promete de acabar com estes supostos pastores para levantar na terra um só pastor para apacentar suas ovelhas. Porque os supostos pastores estavam matando as ovelhas para comer a carne, se vestir da lã das ovelhas. Se olharmos para aqueles supostos pastores do tempo do profeta Ezequiel, olharmos para os supostos pastores do século XXI, do terceiro milênio, não está fazendo nenhuma diferença dos supostos pastores do tempo dos profetas Ezequiel para os supostos pastores do século XXI, do terceiro milênio. Podemos trazer o exemplo daqueles supostos pastores do tempo de Ezequiel para o século XXI, do terceiro milênio. Como podemos imaginar como era que aqueles supostos pastores comiam a carne das ovelhas, se vestiam da lã das ovelhas no tempo do profeta Ezequiel? Talvez fosse como os supostos pastores do século XXI. Sabemos que os supostos pastores do século XXI fazem o mesmo que faziam aqueles supostos pastores no tempo do profeta Ezequiel. Comem a carne das ovelhas, bebem o sangue das ovelhas e se vestem da lã das ovelhas. Assim como aquelas ovelhas eram presas dos supostos pastores no tempo do profeta Ezequiel, assim as ovelhas do século XXI são presas dos seus supostos pastores e são obrigadas a pagarem 10% do seu salário, da sua renda, para os seus pastores. Supostos pastores, eles dizem, e sob pretexto que se não pagarem os 10% do seu salário, da sua renda, para os seus supostos pastores, são ladrões e roubadores de Deus. Os supostos pastores não têm ousadia, ou eles têm a ousadia de pregar a maldita doutrina do dízimo para os seus fiéis, sob pretexto que se não pagarem 10% do seu salário, da sua renda para Deus, são ladrões e salteadores de Deus. Estão matando as ovelhas para comer a carne, beber o sangue e se vestir da lã das ovelhas. Ovelhas magras e doentes, os supostos pastores desprezam, não cuidam delas, porque não servem para o abate. Como os supostos pastores podem ter cuidado das ovelhas magras e doentes, se as ovelhas não são deles? Só quem sabe cuidar das ovelhas magras e doentes é o dono das ovelhas, porque ele sabe o preço que custou uma destas ovelhas para ele. Vejam a parábola das 100 ovelhas contada por nosso Senhor Jesus Cristo em Lucas 15, 1 a 10. Será que os supostos pastores correm atrás de uma ovelha quebrada que se desgarrou do rebanho? Só quem faz isso é o dono das ovelhas. O mercenário não faz isso porque as ovelhas não são suas. O que importa para o mercenário é os salários das ovelhas, porque eles se alimentam da carne das ovelhas, se veste da lã das ovelhas. Se o seu salário está caindo na sua conta todos os meses, por que se preocupar com as ovelhas quebradas e doentes? Se mesmo assim quebradas e doentes, os seus supostos pastores ainda aproveitam a lã
para se vestir, até o rabinho das ovelhas eles aproveitam para fazer a sua gravata, para pendurar no seu pescoço? Já imaginaram, irmãos, o luxo desses supostos pastores? Vestido com pele de ovelhas e o rabinho das ovelhas pendurado no seu pescoço? Por fora são parecidos com ovelhas, mas por dentro são lobos cruéis, devoradores. Veja Mateus 7, 15 a 23. Jesus disse: pelos seus frutos conhecereis. Quem são os supostos pastores hoje no século XXI? Esses homens cruéis não pouparão o rebanho, como profetizou Paulo em Atos 20, 29 a 30. Esses homens cruéis e perversos não perdoam o seu rebanho. Eles se colocam no lugar de Deus e doutrinam os seus fiéis que, se não pagarem fielmente 10% do seu salário, da sua renda para o seu Deus, são ladrões e roubadores de Deus. Quem não pagar fielmente 10% do seu salário, da sua renda para um suposto pastor, não pensem que estão roubando a Deus. Vocês não estão roubando a Deus, estão sendo enganados pelo seu suposto pastor, que recebe o dízimo de vocês e não repassa para Deus. Por quê? O Deus que recebe o seu dízimo é o seu suposto pastor. No começo da nossa mensagem, nós fizemos uma pergunta: qual era a diferença do purgatório para o dízimo da igreja romana? Ou seja, do purgatório da igreja romana para o dízimo das supostas igrejas evangélicas. Não tem nenhuma diferença um do outro. Não há nenhuma diferença entre o purgatório da igreja católica romana para o dízimo das supostas igrejas evangélicas. O purgatório da igreja católica romana é quem purifica as almas para, depois da purificação, entrarem nos céus, ou seja, no reino de Deus. O dízimo das supostas igrejas evangélicas é quem purifica as almas para entrar no céu, ou seja, para entrar no reino de Deus. Sem o purgatório, os católicos romanos não entram no reino de Deus. Sem o dízimo, os supostos evangélicos não podem entrar no reino de Deus também, porque estão roubando a Deus nos dízimos. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, o purgatório originou-se pelo amor ao dinheiro. O dízimo originou-se por amor ao dinheiro também. Para os católicos romanos, é impossível entrar no reino de Deus sem antes passar pelo purgatório. Para os supostos evangélicos, é impossível entrar no reino de Deus sem pagar os dízimos fielmente. Então, qual é a diferença do purgatório para o dízimo? O purgatório, criado pela Igreja Católica Romana, não tem poder de salvar nenhuma alma aqui na terra. O dízimo dos supostos evangélicos não tem poder de salvar nenhuma alma aqui na terra também. Todos os católicos romanos que estão sendo purificados pelo purgatório, naquele dia vão ser todos confundidos e envergonhados na presença do Senhor Jesus Cristo, justo juiz. Todos os supostos evangélicos que estiverem esperando a sua justificação, porque são fiéis dizimistas, todos serão confundidos e envergonhados naquele dia, na presença do justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. É de se admirar os católicos romanos e os supostos evangélicos não saberem que quem purifica as almas dos humanos é o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na dura cruz do Calvário, porque foi assim que nos ensinou o Espírito Santo em 1 João 1 a 7. O único que podemos garantir, ou o único que pode garantir a nossa entrada no reino de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse em João 14,6, João 10,9. O Senhor Jesus Cristo não disse que para se entrar no reino de Deus precisava passar pelo purgatório. O Senhor Jesus Cristo não disse que para se entrar no reino de Deus precisava pagar dízimo, ser fiel e dizimista. Todos e qualquer ensinamento que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, podemos considerar anátema, é maldita, sem nenhum valor diante de Deus. Veja os conselhos de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 6 a 12. Na graça do Filho de Deus, o dízimo é anátema. Na graça do Filho de Deus, o purgatório é anátema, é maldito. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém entra no céu se não for por mim. Eu sou a porta dos céus. Aonde o Senhor Jesus Cristo falou que para se entrar no céu tem que passar pelo purgatório? Aonde o Senhor Jesus Cristo disse que para se entrar nos céus precisa pagar dízimo para Deus?
já dissemos uma vez e vamos repetir mais outra vez. É para os ouvintes ter segurança da sua alma aqui na terra. Não existe o dízimo nem purgatório na graça do Filho de Deus. O dízimo e o purgatório na graça do Filho de Deus é uma maldição para os humanos da terra. É uma armadilha de Satanás para enganar os humanos da terra. Se existir purgatório ou dízimo na antiga aliança, o Senhor Jesus Cristo destruiu com a sua dura morte na cruz do Calvário. De Gênesis a Malaquias, os humanos da terra estavam debaixo de maldição, ou seja, estavam debaixo de maldição da lei. Valeu a pena a morte do Filho de Deus na dura cruz do Calvário para quem espera a sua purificação no purgatório e no pagamento do dízimo? A partir de hoje, católicos, romanos e supostos evangélicos, Deus e seu Filho Jesus Cristo apresentam uma única razão para os humanos da terra não ficarem confundidos e envergonhados na presença do Filho de Deus naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. A única razão para não ficar confundidos e envergonhados naquele dia é renunciar às doutrinas dos católicos romanos e à doutrina dos supostos evangélicos, as quais são elas a doutrina do purgatório, inventada pela Igreja Católica Romana, e a doutrina inventada pelos supostos evangélicos, que é a doutrina do dízimo para Deus. Deus levantou no passado um atalaia no meio do povo de Israel. Deus disse para o seu atalaia Ezequiel: Fala para os supostos pastores que eu estou contra estes supostos pastores na terra. Diga para eles que eles estão comendo a carne das minhas ovelhas e bebendo o sangue das minhas ovelhas e se vestindo da lã das minhas ovelhas. Diga para estes supostos pastores que eu vou destruir estes supostos pastores na terra, para levantar na terra um só pastor e um só rebanho em toda a face da terra. Diga para os povos da terra que eu vou enviar a esta baixa terra um pastor celestial para cuidar das minhas ovelhas na terra. Este pastor vai pagar um preço muito alto pelos humanos da terra. O preço é dar a sua própria vida para resgatar os povos da terra da maldição da lei, porque a lei é maldita. Eu dei a lei por intermédio de meu servo Moisés, mas os povos da terra não estão cumprindo a lei. Vou enviar a esta baixa terra o meu único filho para resgatar os povos da lei. O meu filho vai nascer debaixo da lei para cumprir todas as leis. Não vai ficar nenhuma lei que o meu filho não cumpra na terra. Ezequiel falou tudo o que Deus mandou ele falar para os supostos pastores de Israel. O Filho de Deus, no capítulo 10 de São João, ele relembra para os que lhe ouviam tudo o que o profeta Ezequiel relatou para os supostos pastores de Israel no seu tempo. O Filho de Deus relatava tudo o que Ezequiel tinha dito para os supostos pastores de Israel. Agora, o Filho de Deus diz para os supostos pastores dos fariseus: os supostos pastores que veio no tempo dos profetas eram ladrões e salteadores, e vocês não são pastores, são mercenários. E estão fazendo o mesmo que faziam os supostos pastores no tempo dos profetas Ezequiel, Isaías, Jeremias e Zacarias. Vocês examinam tanto as escrituras e não conhecem o que está escrito no livro de Ezequiel, o que está escrito no livro de Isaías, o que está escrito no livro de Jeremias, o que está escrito no livro de Zacarias. Como naquele tempo as escrituras ainda não eram divididas em capítulos e versículos, o Senhor Jesus Cristo só falou para os supostos pastores dos fariseus, só disse as escrituras, sem falar em capítulo e versículo, porque não tinha ainda. Como nós hoje no século XXI já conhecemos capítulos e versículos, nós vamos mostrar os capítulos e os versículos dos livros dos profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías e Zacarias. Hoje quem fala com os supostos pastores do século XXI não é o profeta Ezequiel, não é o profeta Isaías, não é o profeta Jeremias, não é o profeta Malaquias, não é o profeta Zacarias. É o próprio Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo mandou dos céus aqui para esta baixa terra, para fazer que os seus fiéis se lembrassem de tudo que o Filho de Deus disse quando ele esteve nesta baixa terra. Veja João 14, 26. Vamos ouvir o que o Senhor Jesus Cristo mostrou para os supostos pastores dos fariseus?
em Isaías 56:11, Jeremias 56, Jeremias 10:21, Jeremias 12:10, Jeremias 23:1-2, Jeremias 25:32-36, Ezequiel 34:1-31, Zacarias 10:3, Zacarias 11:8, confirmado por nosso Senhor Jesus Cristo em João 10:1-16. Perguntamos para os supostos pastores do século XXI, do terceiro milênio, por que os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias não apoiaram os supostos pastores no seu tempo? Por que o Filho de Deus não deu apoio aos supostos pastores dos fariseus do seu tempo? Porque até o século XVI não tinha igrejas supostamente evangélicas e não supostos pastores? Sabendo que as igrejas supostamente evangélicas veio a surgir depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Isso veio a acontecer do ano 1517, depois dos anos 1517 para cá, surgiu as igrejas supostamente evangélicas, pastoreadas pelos supostos pastores. E depois de Martinho Lutero, abriu-se as portas para que se criasse na terra tantas igrejas supostamente evangélicas com supostos pastores, para enganar os povos da terra. Como se vê hoje no século XXI, terceiro milênio, supostos pastores, supostas igrejas evangélicas. Se não bastasse os supostos pastores, agora está surgindo supostas pastoras, supostos apóstolos, supostos bispos. Se não bastasse tantas apostasias na terra agora no século XXI, terceiro milênio, tem mais novidade por aí. Supostos pastores e supostas pastoras, para agregar os homossexuais e as lésbicas, dizendo que agora conheceu um Deus que ele ama da mesma maneira que ele é. Os homossexuais e as lésbicas chegaram a um raciocínio maligno, que as relações de homossexuais, ou seja, de homem com homem e mulher com mulher, não é abominação diante de Deus. Vemos nas redes sociais mulheres dando o seu testemunhos, que agora conheceu um Deus verdadeiro que não lhe condena pelas práticas abomináveis da relação de homem com homem e mulher com mulher. Com os homossexuais e com as lésbicas, cumpre-se o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 1-12. Quando as pessoas não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que tais pessoas creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. Quem pode convencer um homossexual ou uma lésbica que Deus abomina as práticas das relações de homem com homem, mulher com mulher? Bem disse o Espírito Santo pela boca de João: o mundo inteiro jaz no maligno. Veja 1 João 5, 19 e 20. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Os tempos se abreviam e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, porque pelos sinais que nós podemos contemplar com os nossos olhos, o maligno está no domínio do mundo e dos seus fiéis. É como disse o apóstolo Paulo há quase 2000 anos passado, em 1 Timóteo 4:2, que nos últimos dias os homens iriam se apostatar da fé e dar ouvido a espíritos enganadores da doutrina de demônios e pela hipocrisia de homens que falam mentiras com a sua própria mente cauterizada. O maligno é mentiroso e pai da mentira, conforme disse o Senhor Jesus Cristo em João 8,44. O diabo tem tentado de todas as maneiras enganar os homossexuais e as lésbicas, que eles vão entrar no reino de Deus, mesmo praticando obras abomináveis diante de Deus. O maligno é perdido para sempre, e ele sabe que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra com uma condição imposta por Deus, que nunca mais ele poderia entrar nos céus outra vez. O diabo tem trabalhado dia e noite para enganar as nações da terra. O diabo quer enganar o máximo de pessoas que ele puder aqui nesta baixa terra. Será que o diabo vai dizer para os homossexuais e para as lésbicas que eles vão para o inferno depois da sua morte física? A missão do maligno é contradizer as Escrituras. Quem contradiz as Escrituras está contradizendo o próprio Criador dos céus e da terra. Se os homossexuais e as lésbicas não vão entrar nos céus sem se converterem ao Senhor Jesus Cristo, praticando as abominações, então podemos queimar as Escrituras e botar a cinza no lixo, porque
as escrituras não são verdadeiras, são mentirosas e falsas. Como verdadeiros cristãos, como bons cristãos, nós acreditamos que as escrituras ensinam os dois caminhos para que os povos da terra tenham livre escolha. Caminho estreito, caminho dos céus. Caminho largo, caminho do inferno. Porta estreita, porta dos céus. Porta larga, porta do inferno. Veja Mateus 7, 13 a 23. Segundo as escrituras, o caminho que os homossexuais e as lésbicas andam é o caminho estreito ou é o caminho largo? A porta que os homossexuais e as lésbicas entram é a porta estreita ou é a porta larga? Pelo caminho estreito e apertado, o maligno e os seus seguidores não podem entrar ou não podem andar. Pela porta estreita e apertada, o maligno e seus seguidores não podem entrar. O caminho estreito é o Senhor Jesus Cristo. A porta estreita é o Senhor Jesus Cristo. São poucos que encontram este caminho e acertam com esta porta. Homossexuais e lésbicas e supostos pastores e supostas pastoras. Deus manda dizer para vocês hoje, através desta mensagem do Atalaia de Deus: eu não tenho prazer na morte de vocês, ou seja, dos ímpios, mas que vocês se convertam e vivam. Quem pratica abominação, homem com homem, mulher com mulher, continua sendo abominação para mim, hoje, amanhã e sempre. Eu sou um Deus santo e jamais eu aprovarei o pecado dos homossexuais e das lésbicas. Assim diz o Senhor Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para os supostos pastores evangélicos e para os católicos romanos hoje no século XXI. Expurguem das vossas igrejas a doutrina do purgatório e do dízimo. A doutrina do dízimo e do purgatório são doutrinas de maldição nas igrejas do século XXI, no terceiro milênio. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos para os supostos pastores: a minha igreja na terra não tem pastores e nem pastoras. Na minha igreja na terra tem um só pastor, porque vocês, supostos pastores, contradizem as palavras do meu filho, que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra, e ficou escrito, que está escrito em João 10, 1 a 16, um só rebanho e um só pastor. São 3 sinais para que o Senhor Jesus Cristo volte, como ele prometeu. O primeiro sinal é a ciência se multiplicará. Segundo sinal, o amor de muitos esfriará. Terceiro sinal, o toque da última trombeta. 2 sinais já se cumpriram na terra. A ciência já se multiplicou. O amor de muitos já tem esfriado. Estamos esperando o último sinal para que o Senhor Jesus Cristo venha para levar desta terra os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, como ele mesmo disse em Mateus 24. De qual lado os supostos pastores evangélicos querem ficar no juízo final? À esquerda ou à direita do Senhor Jesus Cristo? O pastor fiel? Supostos pastores que se enganam a si mesmo. Não se enganem. À direita do bom pastor só ficarão as suas ovelhas. Quem for bodes ficarão à sua esquerda ou à esquerda do bom pastor naquele dia. Naquele dia se cumprirá a profecia de Zacarias 10:3. Eis que eu estou contra os supostos pastores e castigarei os bodes. Se naquele dia vocês, supostos pastores, pudessem lembrar de alguma coisa, com certeza vocês se lembrariam da última palavra do Antigo Testamento, que é a palavra maldição. Ouça o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 25, 41, 46. Os malditos à esquerda do pastor verdadeiro naquele dia, os benditos à direita do verdadeiro pastor naquele dia. Não se esqueça, supostos pastores evangélicos, a maior pedra de tropeço que vocês têm nas vossas igrejas é a doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo é anticristã. O dízimo e o purgatório são malignos. Esses dois têm tido um bom relacionamento aqui na terra. O dízimo e o purgatório garante para os homossexuais e para as lésbicas que Deus lhe ama da maneira que eles são, praticando as mesmas obras de abominação aqui na terra. Mesmo assim, eles são
amado pelo Criador. Mas, mesmo assim, Deus não vai lhe condenar, ou não vai condenar os homossexuais naquele dia. Homossexuais e lésbicas, não se preocupem. O dízimo e o purgatório vai livrar vocês do inferno de fogo ardente naquele dia. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos os supostos pastores evangélicos que ouviram o recado de Deus pela boca do seu atalaia, do seu porta-voz, hoje no século XXI, terceiro milênio. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era tudo que Deus tinha para revelar para falar com os supostos pastores nos últimos tempos, antes do toque da última trombeta. É o conselho de Deus revelado dos céus, é a palavra. Deus é que seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa assim seja, eu concordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo estão nos céus, concordando com esta mensagem, dizendo amém para a nossa mensagem. Toda a igreja de Cristo na terra diga amém para esta mensagem. Grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo, pra todo triste pecador. O dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombetas, vozes e alaridos, gemidos, clamores, gritaria. Quando o Senhor fez a justiça e olhar do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra, a corrupção e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará na balança da justiça. Eis que virá o dia abrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão. Os desobedientes com pavor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis profanadores, os que fizeram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair na mão do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. No grande dia glorioso, das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em esplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, arrebatará suas delícias a todos